Leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Questão de número 136 da prova do Enem do ano de 2020, o caderno amarelo. Prova que aconteceu no último dia 24 de janeiro de 2021. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real em função da quantidade de itens produzidos. Então, o Enem trouxe esse gráfico que você está vendo aí na sua tela, que é o gráfico que relaciona a quantidade de itens produzidos e observe, no mesmo plano cartesiano, tem o gráfico da receita da empresa e do custo da empresa. A receita da empresa é dado por esse gráfico com essa linha mais espessa e o gráfico do custo da empresa é dado pela linha um pouco mais fina. E no eixo vertical nós temos os valores em reais. O que o Enem pediu foi o lucro, foi o gráfico do lucro em função da quantidade de itens produzidos. E ele deu essa observação para a gente aqui, ó. O lucro é determinado pela diferença receita menos o custo. Então, o gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é qual? Qual desses 4 gráficos aqui, os 5 gráficos, tem mais um aqui no item C, representa o gráfico do lucro dessa empresa? Então, vamos observar bem esse gráfico principal que o Enem passou para a gente aqui. Como o lucro da empresa é calculado pela diferença entre receita e custo, observe bem que para 5 itens produzidos, esse lucro é zero, esse lucro é nulo. Mas por que, professor Luiz Antônio? Veja bem, cara, olha para cá, ó. Esse pontinho aqui nos diz que para 5 itens produzidos, a receita é de R$5, mas o custo também é de R$5. Logo, nós temos que o lucro para 5 itens produzidos é a receita de 5 itens produzidos menos o custo de 5 itens produzidos. Estou usando as funções aqui, ó. Lucro para L de X, receita para R de X e custo para C de X. Então, de novo, o lucro de 5 itens produzidos, está aqui no nosso gráfico, é a receita de 5 itens produzidos menos o custo de 5 itens produzidos. E observe que esses dois valores são iguais a R$5 cada um. E isso dá zero. Luiz, não entendi. É só você observar no gráfico, amigo. Aqui, ó, para 5 itens, deixa eu mudar a cor aqui para você. Para 5 itens produzidos, a receita é R$5 e o custo também é de R$5. Observe que isso também vai acontecer para 15 itens produzidos. Está conseguindo observar aqui? Ó? Para 15 itens produzidos, aqui está o valor da receita e também o valor do custo. Ó. É só você saber analisar e interpretar gráfico no plano cartesiano. Tá vendo? Então, analogamente, nós temos que o lucro para 15 itens produzidos é a receita de 15 itens produzidos menos o custo de 15 itens produzidos. Agora, observe que a receita para 15 itens produzidos é de R$40. Então, vai ficar aqui, ó, 40 menos. E qual é o custo para 15 itens produzidos? É o mesmo, R$40 também. Então, aqui vai ficar 40 menos 40, que vai dar zero. Então, você observou que para 5 itens produzidos, o lucro é zero. Está aqui. E para 15 itens produzidos, o lucro também é zero. Esses dois resultados aqui vão nos ajudar a esboçar o gráfico do lucro em função da quantidade de itens produzidos, que é o objetivo do Enem, que o Enem quer saber de você. Então, vamos pegar agora aqueles resultados e vamos colocar num plano cartesiano aqui, num gráfico que vai representar o lucro em função dos itens produzidos. Bom, já sabemos que para 5 itens produzidos, vou colocar o 5 aqui, ó, e para 15 itens produzidos, o lucro é zero. Então, nós temos aqui, ó, lucro zero e lucro zero. Agora, observe que no intervalo de 5 itens produzidos a 15 itens produzidos, o lucro ele é negativo. Por quê, professor? Observe, pessoal, que a curva do custo ela está acima da curva da receita nesse intervalo. Conseguiu matar isso no gráfico? Aqui, ó,
de 5 itens produzidos até 15 itens produzidos, nós temos que a receita ela foi menor que o custo, portanto, o lucro tem que ser negativo. Então, nós temos uma curva aqui ó, na parte negativa do lucro. Então, o gráfico fica próximo disso aqui. Ó. E a partir de 15 itens produzidos, observe que de 15 itens produzidos até 30 itens produzidos, o que está acontecendo com as curvas da receita e do custo? A receita é maior que o custo. Está conseguindo observar? Que a curva da receita está acima da curva do custo nesse intervalo, entre 15 e 30 itens produzidos. Portanto, o lucro nesse intervalo positivo. Então, o lucro passa a ter uma curva ascendente aqui. Então, esse gráfico aqui é o gráfico que mais se aproxima do lucro dessa empresa em função dos itens produzidos. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar esse gráfico aqui, esse esboço de gráfico que nós fizemos aqui do lucro em função dos itens produzidos com as opções que o Enem nos deu. Então, observe, ó, a letra B não tem nada a ver. Tá vendo? A letra B, ó, de 5 a 15 itens produzidos, ele está dizendo que o lucro foi positivo. Isso não condiz com a realidade. A letra D nos diz que o lucro foi sempre positivo. A letra E também nos diz que o lucro foi sempre positivo em função da quantidade de itens produzidos. A letra C também nos diz isso, que o lucro sempre foi positivo. Está conseguindo observar que o gráfico ele está sempre na parte positiva do lucro? Então, o gráfico que mais se aproxima do gráfico que nós esboçamos é o da letra A. É esse gráfico aqui. Ó. Conseguiu analisar? Aqui, ó, de 5 até 15 itens produzidos, o lucro é negativo, o lucro está abaixo da linha horizontal da quantidade de itens produzidos, e de 15 a 30 itens produzidos, o lucro ele foi positivo, ou seja, a receita foi maior que o custo. Então, gabarito da questão, letra A.